Olá, queridos alunos, vamos para mais uma aula de MySQL, linguagem de consulta, que já conversamos a respeito. E nesse tutorial de hoje, nós vamos compreender como podemos criar e operacionalizar um banco de dados. Obviamente que estamos na fase de estudo inicial sobre database. Isso é muito importante. Os profissionais atualmente mais bem pagos do mercado. E um dos primeiros passos será criar um banco de dados e necessariamente hospedá-lo em algum lugar. Onde é que nós podemos hospedar esse banco de dados? No Google, temos uma outra opção no cPanel, dentre outras opções que vamos mostrar nesse tutorial de hoje, esse é o objetivo. Portanto, se temos que fazer uma hospedagem, a princípio isso sugere que teremos custo para manter esse banco de dados ativo, para que possa ser manipulado pelos nossos recursos de ferramenta relacionadas à linguagem SQL. Porém, é evidente que, tendo esse custo, para treinarmos o MySQL aqui na escola, o ideal é que possamos aproveitar algumas das hospedagens de forma gratuita. Será possível isso ou não? Porque estamos na fase de estudo. Estando na fase de estudo, não é necessário pagarmos por uma hospedagem, a princípio. Então aqui nós temos uma das opções paga, que é a cPanel. Então temos aqui o Web Hosting Control Panel, Reliable cPanel Platform. Portanto, é uma plataforma hospedeira. Uma outra opção é Cloud SQL, do Google. Aqui nós temos serviço de banco de dados relacional. Você viu isso nas aulas anteriores, né? Quando você criou o diagrama e fez a associação entre os blocos. Isso é a visão de banco de dados relacional. Aqui totalmente gerenciado para MySQL, PostgreSQL e SQL Server, com coleções avançadas de extensões, além de sinalizações de configuração e ecossistema de desenvolvedores. Portanto, estamos entrando numa área muito, muito interessante. Eu chamo isso de área quente. Clientes novos ganham $300 em créditos para gastar no Cloud SQL. Não vai haver cobrança a menos que você faça um upgrade. E aqui você pode fazer uma avaliação gratuita do Cloud SQL. Mas não faça nada disso agora, não se envolva com nenhum hospedeiro, porque nós estamos em fase de aprendizagem, é uma parte conceitual. Diferente, inclusive, das aulas de programação, quando já entrávamos, né, com o editor e já iniciávamos todo o estudo da linguagem. Em banco de dados é diferente. Você precisa receber um volume muito grande de teoria, porque isso aqui requer uma visão empresarial que muitas vezes você, jovem, ainda não tem a vivência ou ainda não teve a vivência dentro de uma empresa, para entender o que é um banco de dados, para entender o que é CRM, dentre outros departamentos aos quais uma empresa se constitui. Então é evidente que não dá para colocarmos a mão na massa neste primeiro momento. Nós precisamos te dar muita teoria. Esse é um dos principais objetivos desse tutorial. Bem, dependente da hospedagem que você escolher, será necessária a criação de um banco de dados. Você deve informar o nome do usuário e aí tem toda uma parte de configuração necessária que iremos explicar mais à frente. Lembrando,
Essa aqui é uma aula de apresentação à teoria de banco de dados. Você também vai encontrar uma outra opção mais prática e sem custos, que é fazer o download do My Navigator como recurso gráfico. Você não precisa fazer isso agora, tá? Mais à frente nós vamos criar um tutorial específico sobre o MySQL Navigator. Essa aqui é, portanto, uma aula de apresentação que terá uma outra finalidade que eu vou explicar ao final do vídeo. Resolvidas essas questões de hospedagem, aí sim poderemos realizar as pesquisas fazendo uso da área de prompt do MySQL, abaixo demonstrado, manipulando os dados e o servidor. O servidor é o hospedeiro, tá? Então essa é a área de prompt do MySQL, Shell. Você usou o MySQL Workbench na aula passada, e essa aqui é a visão da área de prompt, que também não iremos explorar com profundidade agora, apenas apresentá-lo. Teremos então a tríade básica para darmos os passos iniciais com a linguagem SQL e gestão de banco de dados. Ok, então, SQL é a linguagem de consulta. Você vai precisar de um servidor para ter acesso ao banco de dados e aí sim executar todo o seu trabalho de manipulação de dados. Lembrando, você vai precisar contratar um servidor. Entenda agora o que caracteriza uma base de dados a ser explorada. Então imagine o seguinte, nós temos aqui cadastro de funcionários de uma determinada empresa. Cada funcionário é registrado em uma ficha. Nessa ficha contém um conjunto de informações inerentes a esse funcionário. E dentro desse registro nós vamos encontrar os campos. Exatamente esses campos que serão o alvo preferencial da consulta em MySQL. Vamos supor que você queira ter uma visão dos funcionários que ganhem mais do que 25 mil reais por mês. Tá? Então é exatamente esse banco de dados, um determinado campo específico denominado salário bruto ou salário líquido, que será alvo principal de quem estiver programando na linguagem SQL para fazer a consulta nesses campos específicos. Vejamos uma opção bem interessante para o nosso treinamento em SQL, sem que custos sejam adicionados ao nosso processo de aprendizagem. Então eu não quero que você gaste dinheiro contratando nenhum servidor. Para isso, faço o download do servidor da Microsoft abaixo indicado, que é o SQL Server da Microsoft. Então aqui, comece a usar os downloads da Microsoft SQL Server, escolha uma avaliação, uma edição, uma ferramenta, um conector do SQL Server que melhor atenda às suas expectativas. Aqui sim eu quero que você faça um download, tá? Então assim que você fizer o download do Microsoft Server, acesse-o e terá à sua disposição a interface abaixo. Trata-se do gerenciador de configuração do servidor SQL. Então você deve visualizar essa interface e aqui você já consegue fazer a leitura para entender mais ou menos como funciona o banco de dados. Então temos aqui configuração de rede do SQL, configuração do SQL Native, extensão do Azure para SQL. O que é o Azure? É a Microsoft Azure que oferece serviços de computação em nuvem. Ou seja, trabalhar com banco de dados sugere necessariamente um vínculo com nuvens, com a Cloud Compute. Extensão do Azure para SQL Server. E aqui toda a parte de configuração, extensão, que essa interface será responsável. Não quero que você faça nada aqui, nenhum tipo de ação. Simplesmente observe, porque nós estamos na fase de absorção do conhecimento, do que vem a ser um servidor. Tá? É a primeira vez que você vai ter contato com isso. Então não podemos entrar de cara na exploração da interface. Temos que entender o fluxo
de como as coisas acontecem nesse segmento de banco de dados. Antes de se aventurar na interface, recomendamos que se cadastre na área de treinamento da Microsoft através do endereço abaixo. Essa parte aqui é a mais importante desse tutorial e é o que eu quero que você preste mais atenção. Você deve se cadastrar nesse site learn.microsoft.com, entrar na área de treinamento, tá? Você vai se cadastrar, colocar uma senha tudo direitinho e olha que bacana. Na Microsoft Learn, você vai ter documentação, parte de treinamento, certificações, QA, exemplos de código, avaliações, produtos, plano de carreira, roteiros de aprendizagem, cursos, um Educator Center. Olha que legal que a Microsoft nos oferece para nos aprofundarmos nesse assunto de database. Antes de começar a se relacionar com essas interfaces, é necessário ler muito sobre o conceito de banco de dados. Para isso, essa área que eu estou recomendando de treinamento da Microsoft é a nossa dica principal para que você cresça na área e se torne um cientista de dados talentoso no futuro. Digite na área de pesquisa, assim que você acessar o Microsoft Learning. Digite na área de pesquisa, onde tem uma lente, SQL Server Training, entrará na área abaixo. Tá? Então, o que eu quero que você faça nessa aula de hoje? Que você, assim que entrar na área de treinamento do SQL Server, procure por esses cursos aqui presentes, atualizações do SQL Server, e leia todo o texto com calma. Perca a sua manhã ou a sua tarde lendo para que você se familiarize com a terminologia de gestão de banco de dados. Isso é muito importante. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar, mesmo que você ache difícil a leitura, leia devagar, leia de forma concentrada. Inclusive, no decorrer do curso, a Microsoft vai fazer algumas perguntas para você em forma de questões de múltipla escolha. Portanto, leia com atenção, sem pressa, ok? Vá absorvendo essa terminologia com calma. Terminando esta parte, você deve fazer o curso Introdução à Atualização do SQL Server. A mesma coisa, leia com calma, com atenção. Ocorrerão em alguns momentos perguntas por parte da Microsoft para testar se você está lendo com cuidado. E procure, né, responder da forma correta, na medida do que você entendeu, para dar sequência ao processo de aprendizado. Então são vários textos, talvez você demore aí o equivalente a umas 2 horas de leitura, mas persista, ok? Não perca a sua concentração. Faça a leitura bem feita desses 2 cursos disponibilizados pela Microsoft sobre a temática banco de dados. Leia com atenção, pois a empresa te cobrará em forma de quizzes para que possa progredir no curso. Ao finalizar os 2 cursos acima, procure na área de pesquisa o curso abaixo. Introdução ao SQL Server 2022. Então veja como a Microsoft já traz um servidor de 2022 para compreendermos, para estudarmos. Esse momento do curso é extremamente importante para que você vivencie a terminologia utilizada por profissionais do segmento de gerenciamento de banco de dados. Portanto, não desmotive e é necessário que leia bastante, mas sempre com muita calma. Faça apenas a leitura do material oferecido pela Microsoft sem acessar a área restrita, tá? Neste momento não acesse a área restrita. Ainda não entramos na área de prática, e sim apenas leitura sobre o que vem a ser a gestão de banco de dados. Então eu preciso te oferecer conceitos, terminologias, para que você crie o vocabulário do cientista de dados necessário para poder argumentar como um cientista de banco de dados. Ok? Então, sem teoria, você não vai chegar a lugar algum. Então, nós vamos usar
uma técnica diferenciada das aulas de programação, lhe proporcionando momentos de leitura que farão com que você crie a sua base de conhecimento de uma forma bem sólida. Tá ok? Espero que você tenha compreendido. Portanto, passe a tarde de hoje, amanhã ou final de semana, lendo esses materiais que eu recomendo. E boa sorte. Mais à frente nós voltaremos a falar sobre o assunto. Muito obrigado. Boa leitura.